Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el Ejército Rebelde. First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution. A grande brasileiro, partidarios da guerra revolucionária, nela estamos empenhados com todas as ações. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada. Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power. Boa noite a todos. Em nome da Jacobin Brasil, agradecemos aos nossos ouvintes. Estamos hoje em um debate muito especial com Daniel Aldana Cohen, professor assistente de Sociologia da Universidade da Pensilvânia e autor de Um Planeta a Conquistar, que vai conosco essa noite debater os assuntos interessantes que interessam a toda a humanidade, o Green New Deal e as mudanças climáticas e políticas que a gente vem enfrentando. Contamos também com Hugo Albuquerque, o publisher da Jacobin Brasil e editor da Autonomia Literária, e comigo, Aline Klein, editora da Jacobin Brasil. Boa noite a todos, começamos a nossa conversa. Hugo? Olá, obrigado, Daniel, por aceitar o convite aqui. A gente está muito feliz também de estar finalmente com o livrinho aqui. Quando as nossas fronteiras reabrirem, a gente manda. Algum dia, quem sabe. Agora, Daniel, para começar aqui, conta pra gente sobre Green New Deal. Os impactos sociais que isso aí traria e por que os trabalhadores brasileiros e os movimentos sociais deveriam se interessar por isso? Amigos, tudo bem? É um grande prazer estar com vocês, fazendo debate, né, das coisas importantes. Bom, eu acho que é bom começar a discussão sabendo que a ideia do Green New Deal é uma política do meio ambiente que é igualmente uma política da economia, uma política de transformação econômica. Isso é muito importante agora, com a pandemia global, a gente tem também um choque econômico, a gente vai ter que relançar as economias do mundo e a questão será como a gente vai relançar essas economias, de forma do século XX ou de uma forma mais moderna, mas também igualitária e também mais sustentável. Então, a ideia do Green New Deal, a Green New Deal não foi pensado no começo, né, no contexto da pandemia, mas acho que as propostas são muito, muito relevantes ainda. Então, 4 como componentes essenciais do Green New Deal, pelo menos no contexto americano. Primeiro, investimento massivo do governo federal, do setor público, intervenção pública na economia, com o objetivo de reduzir drasticamente as emissões de carbono, né, alcançando 0 emissões no setor de energia em 2030, 2035. Isso é essencial para prever os extremos da mudança climática. Segundo, serviços públicos como saúde e educação para todos. Neste sentido, o Brasil já está mais avançado do que os Estados Unidos. A gente nem tem SUS, né? O SUS não está perfeito, obviamente, mas pelo menos no Brasil tem um princípio de saúde enquanto direito, né, humano. A gente precisa isso ainda nos Estados Unidos. Terceira coisa, garantia de emprego. Uma ideia que a gente propõe nos Estados Unidos, mas já existe, por exemplo, já tem existido na Índia. Então, garantia de emprego não é somente uma ideia do norte global, mas também pode ser uma ideia do sul. E a ideia é especialmente importante para a comunidade de trabalhador, de pessoas negras, de indígenas, todas as pessoas que agora não têm muita chance no mercado de trabalho, garantia de emprego, e também para qualquer pessoa que trabalha num setor de combustível fóssil, a gente não vai ter essa mentalidade de que não tem emprego para quem quer trabalhar, senão garantia de emprego, mas será na economia verde e com boa qualidade. E, finalmente, acho que talvez a ideia mais original da esquerda americana na justiça climática é a ideia de
investimento desproporcional em comunidades populares, né? Comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades latinas, mais ou menos onde tem sofrido mais de falta de investimento, onde tem sofrido mais de poluição, nesses lugares a gente vai investir mais na economia verde. Então, a economia verde não é mais uma via de prosperidade para a elite. No contrário, a economia verde será o motor de combate contra a desigualdade com investimentos nas comunidades, né? Onde você vai colocar o painel solar, onde o cara vai ter o emprego verde, onde vai parar o ônibus elétrico, e etc, etc. Tem que ser nas comunidades populares, e serão essas comunidades que, na verdade, vão construir o Green New Deal, qualquer que seja o nome no Brasil, né, ou nos Estados Unidos, mas tem que ser construído por abaixo. Aline, o som. Agora me ouvem? Desculpa. Muito bom, Daniel. Vocês falaram, a gente está aqui lançando Um Planeta a Conquistar, né, no Brasil, pela Autonomia Literária, não sei se eu tinha dito antes. Daniel, os autores desse livro, e já a gente entrou aqui no tópico, você já começou a apresentar esse panorama geral. Os autores desse livro, e vocês têm, eu acredito, né, a gente vê pelos autores origens variadas, né, inclusive você que tem origens aqui na América Latina. Quais são essas origens, né, e como é que você acha que isso interferiu na percepção de vocês, autores, ao abordar esses temas? Então, esse olhar para as questões para fora dos Estados Unidos. Ótimo. Então, somos 4 autores, 3 mulheres, graças a Deus, porque senão acho que não daria certo. Uma coautora, Thea Rio Francos, o pai dela é argentino. E ela, por conta disso, mais ou menos, estuda faz muito tempo América Latina, até ela fez os estudos do doutorado no Equador e na Bolívia, estudando a questão do extrativismo. E agora ela está estudando toda a economia do lítio, e agora mais no Chile, na Atacama. Então, a gente fala um pouco disso no livro. Eu sou canadense, na verdade. A minha mãe é guatemalteca, e ela tem, na família dela, a história do imperialismo americano. O tio da minha mãe se chamava Carlos Aldana. Ele era ministro da infraestrutura no governo Arbenz, da Guatemala, que foi golpeado. E com muita sorte, ele saiu do país, e depois ele conseguiu voltar, mas a vida inteira depois ele ficou em casa. Assim, não foi legal. A irmã dele, a irmã do meu avô, ela era casada com o chefe do Partido Comunista, José Manuel Fortuny, que era secretário da Agricultura. Ele que escreveu a lei de reforma agrária que causou o golpe. E Fortuny também saiu do país, nunca voltou, nunca conseguiu voltar. Então, eu cresci numa família em Toronto cheio de anti-imperialismo, né? E a questão da CIA era presente, né? Meu pai era judeu, então genocídio na Guatemala, genocídio na Europa, as duas coisas estavam presentes. Acho que, para mim, quando eu encontrei a ciência da mudança climática, a ideia de que a gente tinha o perigo de um apocalipse, para mim não era difícil entender isso, né? Eu já tinha a experiência da família, sabendo enquanto as coisas podem piorar. Eu não queria estudar Guatemala, era a questão da família, eu tinha quase claustrofobia, e eu passei tempo em outra parte da América Latina. Eu passei um tempo como jornalista na Bolívia, estudando os movimentos de água na Cochabamba, os cocaleiros, e depois, no meu doutorado, eu estudei movimento de moradia em São Paulo, também em Nova York. E isso teve um impacto para mim. Eu vi que os movimentos de moradia em São Paulo, no começo, não falava nada do meio ambiente, só que defendia o direito da classe trabalhadora, e especialmente eram mulheres negras, defendiam o direito dessas pessoas morar no centro, perto do trabalho, perto do transporte público, perto dos serviços. Agora a elite globalizada fala do ideal verde da cidade de 15 minutos. Mas isso é, na verdade, o tema da reforma urbana no Brasil, o tema dos movimentos
de moradia em São Paulo e outras cidades, óbvio. E teve, em alguns momentos, em São Paulo, grande conflito entre ambientalistas que queriam projetos, como em São Paulo se chama Nova Luz, como redesenho verde da cidade, mais para a burguesia, contra os movimentos de moradia. E eu descobri que o movimento de moradia era protagonista de baixo carbono, mesmo sem falar do meio ambiente, porque, objetivamente, o direito do trabalhador ficar perto do trabalho, dos serviços, da cultura, isso é objetivamente a cidade verde, né? Seria isso, seria o trabalhador sem necessidade de ficar o tempo todo no congestionamento e simplesmente andar, pegar o metrô, pegar o ônibus por pouco tempo e ir onde tem que ir. Então, acho que a minha visão da justiça climática nos lugares pouco faladas, né? Isso veio totalmente da minha experiência estudando e até militando com o movimento de moradia em São Paulo. E entrando nesse debate de moradia, Daniel, nessa conversa sobre moradia, então, o que você está discutindo é que não só a gente vê o impacto do capitalismo, o impacto ambiental do sistema de moradia hoje, ou seja, da falta de moradia que tem para os trabalhadores e para os habitantes das grandes cidades, das metrópoles capitalistas, e aí você está colocando aqui um contraponto, então dizendo que a luta por moradia ela não se trata só de um acesso a literalmente um teto, mas também ela é parte do projeto verde, então ela é parte da mudança climática que a gente pode impor na nossa cidade. Como é que se relacionam essas duas lutas? Aprofunda um pouco esse tema para a gente, falando sobre a sua experiência no movimento de moradia. Então, quando se discute isso com as pessoas, como é que o movimento hoje, na sua opinião, tem recebido essa ideia e quais são os impactos reais e de fato que isso traz para a emissão de carbono ou para a mudança, né, para a construção de uma cidade de um ambiente verde? Não sei se o Hugo quer complementar, mas acho que seria legal aproveitar o gancho da moradia, falar um pouquinho. Ótimo. Bom, eu acho que a moradia é muito importante. Bom, os imóveis causam muitas emissões, especialmente nas cidades do norte, onde tem aquecimento, tudo aquilo. Mas no Brasil, o problema principal nas cidades que causa poluição é transporte. Mas o que é transporte? Deslocamento da casa para o trabalho, né? E então o tema de moradia, o tema do transporte e até o tema do salário é o mesmo tema. Bom, tem muita complicação que a gente poderia falar, mas enfim. Então, isso quer dizer que a etiqueta verde, muitas vezes, é só uma categoria cultural. Então, você tem pessoas mais ricas, geralmente, no Brasil, especialmente nas cidades, que vão fazer uma correlação entre o estilo de vida deles e o meio ambiente. Então, vão falar, eu consumo coisa orgânica. Eu sou ambientalista, né? Eu ando de bicicleta a Itaú, eu sou ambientalista, né? Eu consumo as coisas, eu adoro a natureza, eu pego o avião, eu vejo o deserto, o oceano, qualquer coisa, eu sou ambientalista, né? E essa categoria de ambientalismo é somente uma categoria cultural, que na verdade nem é totalmente correta, né? Outra forma de pensar é qual é a relação objetiva de uma pessoa, mas sobretudo de um grupo com o meio ambiente. Então, se a gente pensa moradia, transporte, etc., forma da cidade, você pode colocar todas as pautas da reforma urbana. O que são essas pautas? Transporte público para todos, né? Proximidade do trabalhador com o trabalho, acesso a serviços públicos como saúde e educação, que são setores de baixo carbono. E daí a gente pode ver que, de fato, o movimento, mais ou menos da esquerda, contra o mercado na cidade, movimento contra o mercado e mais por direitos sociais, esse movimento é objetivamente um movimento ambiental também. Na minha pesquisa, que não está nesse livro, para conquistar, infelizmente, mas na minha pesquisa eu faço o contraste nas cidades de ecologia de luxo e ecologia democrática. Ecologia de luxo seria, por exemplo, o projeto Nova Luz em São Paulo, a ideia de um setor pós-industrial, cultural, Instituto Morelos Franco, acho até, a IBM, né, as empresas tech, e o burguês, tudo juntado. Então, é uma ideia de colocar os espaços mais verdes somente para a elite, e o contrário seria
ecologia democrática, onde você combate contra a mudança climática, contra emissões e contra a desigualdade no mesmo tempo, com uma visão da cidade onde todo mundo tem acesso a transporte público, todo mundo tem a possibilidade de morar perto do trabalho e dos serviços. Então, por um lado, mais ou menos, lógica do mercado, investimento verde na elite, ou lógico dos direitos humanos, investimento público na grande maioria das pessoas. Bacana. Daniel, Vai lá. olha, conta pra gente a origem do título do livro, porque lembra muito o finalzinho do Manifesto Comunista. Em português, a gente traduziu Um Planeta a Conquistar, às vezes as traduções do manifesto para o português tem um mundo a ganhar, a classe trabalhadora tem um mundo a ganhar. E pensando um pouco nisso daí, dessa inspiração, esse chamado à luta, uma referência tão cara para a gente, vamos pensar num trabalhadores e movimentos do mundo univos pelo meio ambiente e pela justiça social juntos. Vocês tratam disso no livro, no Reconstruindo o Mundo, da questão até de um Green New Deal global. Como você vê essa questão desenvolvendo um pouco na seguinte direção, na situação, sobretudo, de países pequenos e mais pobres, que estão na periferia do sistema, como a Guatemala, de onde a sua mãe veio, mas o Equador também é um exemplo, são países que muitas vezes ficam com uma espada no pescoço entre optar por uma economia extrativista e que gera danos ao meio ambiente, ou simplesmente abrir mão disso e correr o risco de ter um desabastecimento de divisas, e mesmo para o Brasil, que é um país grande, mas tem suas limitações econômicas. E porque vocês pensam, claro, com toda razão, até no Green New Deal como um projeto e como um programa que poderia servir como mote para a nova esquerda americana. Mas como pensar isso para o mundo, pensando sobretudo na situação da periferia do sistema? Uma ótima pergunta. Acho que é bom talvez lembrar uma coisa básica, ou se não lembrar, pelo menos, a minha perspectiva teórica, que eu acho que está compartilhada pelos coautores, que é o tema do clima, o tema do meio ambiente, o tema do capitalismo, é o mesmo tema. Está tudo juntado. Para nós, a desigualdade racial, a exploração dos trabalhadores, a exploração das mulheres, né, no âmbito doméstico, os danos ambientais, esses não são acidentes infelizes causados por um capitalismo imperfeito, né? Essas desigualdades, essas relações de exploração são motores do desenvolvimento capitalista em todos os países, né? A miséria econômica e a miséria ambiental são inseparáveis, são a mesma coisa. E eu acho que a gente pode ver essa dinâmica entre os países e dentro dos países. Então, é óbvio que geralmente a exploração dos recursos naturais, você vai ver isso muito mais nos países mais periféricos. Enquanto acontece também dentro dos países, né? O tema do carvão na Inglaterra, por exemplo, né? Desenvolvimento desigual acontece nos lugares, mas está mais forte ainda entre os países. Também você pode ver grande desigualdade dentro do Brasil, né? A foto famosa, né? Acho que é Morumbi, com os balcões, cada balcão com uma piscina, por um lado, por outro lado, Paraisópolis, né? Uma comunidade que a gente chama de favela. Então, eu acho que para nós, você precisa de uma luta global e você precisa de alianças entre os movimentos de trabalhador, movimentos de sem terra, movimento negro, movimento de mulheres, de cada país se juntando, mas sabendo também que tem uma grande desigualdade entre os países. E talvez a coisa mais relevante para a economia verde, ou a economia da energia renovável, é que para construir tantos painéis solares, tantas turbinas eólicas, a gente vai precisar de muita mineração. Onde vai acontecer essa mineração? Em quais condições vai acontecer essa mineração? Eu acho que não é acidente que está acontecendo no sul global, né? A mineração do lítio no Chile não parece a mineração do lítio na Austrália, né? Tem uma diferença forte. Então, para nós é essencial que a descarbonização do norte não tenha como custo a destruição total das comunidades e dos recursos do sul global. Vai precisar uma forte solidariedade entre a comunidade do norte e a comunidade do sul
para um nível totalmente igual do desenvolvimento de uma nova economia verde, né? Então, eu acho que essa tem que ser uma visão ecossocialista. Você não pode ter ecossocialismo num país só, nem numa cidade só, é isso, é mais ou menos isso. A parte disso, talvez a gente continue. Acho que outra coisa só para falar, acho que no tema da mudança climática, isso é um tema que a gente já discutiu. No tema da mudança climática, internacionalismo às vezes significa conversa nas Nações Unidas, né? A COP, né? Essas negociações do clima. Se você vê o tema do clima igual como o tema da economia, você vai perceber que o mais relevante não é as Nações Unidas, não é o Fórum Mundial da Mudança Climática, é o acordo de intercâmbio, né? São essas relações. Então, a gente quer uma economia política da mudança climática. Cooperação entre comunidades e uma luta por intercâmbio de recursos que seja totalmente justa. Não é somente tratado, acordo que só fala do meio ambiente, porque a lei internacional verde não tem nenhum peso relevante no mundo. E do título, se foi inspirado no manifesto? Foi. Na verdade, foi a ideia do editor. Mas sim, obviamente que a gente gostou da referência e acho que é lindo em português, porque no inglês agora, se você fala de conquista, é muito colonial, não é muito bom. Mas, por exemplo, aquele movimento de moradia em São Paulo fala em conquistar casa, né? Essa é a frase que todo mundo usa. Então, espero que no Brasil vai ter esse sentido mais positivo da luta pela esquerda. Tem, porque conquistar, né, em espanhol também soa mal, mas em português a gente acaba brincando um pouquinho, porque conquistar tem também a ideia de convencimento. Uhum. Sim. De seduzir e de... o win ficar ganhar, porque no manifesto em português normalmente é ganhar. Também tem uma coisa, ganhar o quê? Disputar, mas no sentido de Marx em português talvez seja conquistar. A gente até acabou tomando licença poética aqui. Acho que para mim, o Manifesto Comunista é um texto essencial do ecossocialismo, porque o que Marx mostra já no século XIX e que a burguesia capitalista já está totalmente mudando a natureza, né? Quando ele fala o capitalista está construindo maravilhas, ou pelo menos coisas tão grandes que as pirâmides parecem pequenas, eu acho que a gente pode pensar realmente na transformação da natureza. E é justo entender que o capitalismo tem uma capacidade de mudar o mundo fisicamente que nenhum outro sistema já teve, né? Então, realmente, a emergência climática é a história do colonialismo, é a história do capitalismo. A gente andou falando nisso da emergência climática e da saída ecossocialista, né, que vem desde Marx, etc. A gente viveu, aqui no Brasil particularmente, a gente está falando com leitores brasileiros, a gente presenciou, assistiu, né, muitas vezes não calados, mas a gente assistiu diversos, o Hugo chamou de megacrimes ambientais nos últimos anos, né, recente, nos últimos meses, a gente pode dizer. Então, desde o rompimento das barragens, da mineração, justamente, a gente estava falando que tipo de mineração a gente precisa, né, ou quer, e que mataram centenas, acho que chegou a milhares, né, de pessoas depois, no saldo final, acho que passou de 1.000, entre Mariana e Brumadinho. Então, vazamentos de petróleos na nossa costa, incêndios gigantes e deflorestamento na Amazônia, o nosso Pantanal foi reduzido a 12% do que era no último ano, só nos últimos meses. Como é que você avalia essa emergência, mas também relacionando ao que você estava dizendo antes, qual que são, então, as tarefas urgentes do ecossocialismo e como a gente transita entre, por exemplo, acelerar a produção de painéis solares no norte, enquanto acelera a exploração aqui, ou os desastres ambientais aqui, qual que é o equilíbrio que o ecossocialismo internacionalista, como você está dizendo, por fora das instituições como Organizações Unidas, etc., precisa ter como tarefas prioritárias e que tipo de avaliação a gente pode fazer dessa aceleração desses crimes ambientais que países como o nosso aqui, o Brasil,
vêm sendo vítimas nos últimos meses. Sim. Nós temos dois lados. Primeiro, a política ambiental não pode só trazer benefícios distantes no tempo e na geografia, né? Então, é muito importante salvar a Amazônia, obviamente, parar com o desmatamento, mas não pode ser só isso, né? Eu acho que o cara que mora numa comunidade do sul de São Paulo deveria pensar, nossa, meu ônibus chega a todos os 10 minutos, está elétrico, eu tenho um bom emprego, a minha comunidade agora tem painel solar, tem bateria, tem resiliência, né? Quando tem deslizamento de terra, eu fico seguro. Se isso acontecer, né, dentro de 2, 3, 4 anos, agora você tem uma política ambiental exitosa, né? Se é somente, agora a comida tem etiqueta orgânica, agora desmatamento parou, estamos reduzindo emissões, que vai ter um efeito muito distante. Bom, tudo bem, mas a ideia do Green New Deal é realmente levar os grandes benefícios da política ambiental na casa do trabalhador, da trabalhadora, né? Primeiro, a gente poderia pensar muitos mais exemplos. Acho que a outra coisa mas com os crimes, é que antigamente se falava, olha, tem uma contradição entre desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente. Mas como você está falando, a gente vê esses crimes, esses desastres, e por quê? Que os trabalhadores estão ganhando por esse sistema, né? Quando você corte a Amazônia, corte Cerrado, né? Destrói essa terra só para vender carne suína para a China, isso está melhorando a economia do brasileiro? Acho que geralmente não, né? Agora, a especulação da terra, que está levando muito desmatamento na Amazônia, o ruralista está ganhando muito, mas isso não está aumentando a qualidade de vida do brasileiro. Ao contrário, quando Lula era presidente, a qualidade de vida era melhorando e desmatamento estava parando, né? Então, acho que é muito exagerado esta suposta contradição entre proteção do meio ambiente e desenvolvimento econômico que vai trazer benefícios importantes para pessoas. Até problemas do governo Lula era a construção de Minha Casa Minha Vida, muitas vezes conjuntos longe do centro da cidade, longe do transporte público, incentivo para comprar de carro, só que todo mundo está ficando com mais congestionamento. Teria sido melhor ter mais linha de ônibus, mais metrô, indo mais rápido de forma mais racional. Então, acho que talvez com esses crimes fica mais fácil explicar que a destruição do meio ambiente, até do planeta, não vale a pena, né? Só está beneficiando os caras mais ricos e não serve nada para o trabalhador comum. E para o trabalhador comum, muito mais interessante é um bom emprego verde, serviços públicos excelentes, né? Tempo de deslocamento muito pequeno e acesso às coisas legais da vida, né? Pensar que qualquer pessoa pode ir de carro elétrico, de ônibus elétrico para a praia, quando quiser, né? Porque trabalha 35 horas por semana, 30 horas por semana, e o ar está limpo, é uma joia. Eu acho que isso é possível. Isso é possível, só que não é muito possível dentro da lógica do mercado. Mas a gente tem alternativa a essa lógica. Não nos faça chorar, imaginar ir para a praia de ônibus elétrico depois de 30 horas semanais de trabalho. Seria legal. Hugo, quer fazer alguma pergunta? Senão eu emendo aqui. Fala aqui tem uma questão talvez que você queria colocar da saúde, né, Aline? Que você até levantou de pensar o Green New Deal. Hoje, assim, a gente tem emergência pandêmica no mundo inteiro, incontornável. Como é que a gente pensa na questão da saúde junto do Green New Deal, pensando esse aspecto que é social, que é econômico, mas é ambiental também, quando a gente está discutindo a pandemia e tudo que envolve? Você abordou um pouco a questão do SUS, que pelo menos o Brasil tem um conceito, ele tem algo do que desenvolver, na América não tem. Mas o que o Green New Deal pensa e projeta para a saúde dentro desse aspecto na atual emergência? E acho que seria legal, completando a pergunta do Hugo, que é o que o Green New Deal pensa para o projeto da saúde, inclusive para países, porque o problema da saúde é muito específico, né, de lugar para lugar. Então, vocês no livro falam a luta americana, por exemplo, para o Medicare for All.
Mas, por exemplo, para quem já tem o SUS, o NHS ou estruturas, aqui na América Latina a gente tem estruturas mistas de serviço público, gratuito, etc. Ou seja, o que o Green New Deal pretende, o que a gente planeja para tornar, para criar impacto também na área da saúde, mas também quais que são as lutas nos países onde a gente já tem garantias mínimas como o acesso universal, né? Sim, é uma ótima pergunta. Bom, acho que tem algumas das conexões são mais no nível temático. Se você acredita numa garantia de emprego, é óbvio que você acredita em pagar as pessoas a ficarem em casa durante a pandemia, né? Isso foi um grande problema nos Estados Unidos, né? O trabalhador tem que ficar em casa, não pode trabalhar, não recebe dinheiro. E daí você tem um movimento na última eleição de trabalhador do Partido Democrata para Trump, porque o Trump fala, a gente vai abrir a economia, e o Biden não conseguia convencer que ia pagar as pessoas para ficarem em casa. Outro tema é a questão da privatização do conhecimento. Porque a melhor vacina do Pfizer, da Moderna, é privada? Porque todo mundo não está fabricando a mesma vacina. A gente já teve o exemplo, até no Brasil, a grande luta para acesso aos medicamentos para HIV/AIDS, né? E, por analogia, isso deveria ser, com certeza, a regra por qualquer pandemia, né? O primeiro governo, primeira empresa que encontra a receita, né, por uma vacina legal, todo mundo vai compartilhar esse conhecimento. E no Green New Deal a gente fala da mesma coisa com tecnologia verde, né? O país rico que tem a universidade que descobre alguma tecnologia linda tem que compartilhar com os países do sul global, né? Não faz sentido as tecnologias e até o conhecimento que pode salvar vidas, que seja com energia renovável, que seja com medicina, isso não pode ser privatizado. Isso é conhecimento que pertencer, não, estou esquecendo o nome, ao mundo inteiro. Pertence, está correto. Pertence, é isso. Então, acho que é mais ou menos isso. Os detalhes do SUS eu não vou claro. saber, obviamente. A última coisa, talvez, um tema que a gente fala muito no livro, eu gostaria de saber se parece interessante para o Brasil, mas que nos Estados Unidos a gente fala do green job, emprego verde, a tendência é de falar muito de homem que vai no setor de construção, né, que trabalha por empreiteira. Legal. Mas o setor de cuidado é também muito relevante, mais ou menos um setor que emprega mulheres, muitas vezes nos Estados Unidos mulheres negras e latinas, que são as militantes mais energéticos no movimento sindical e que estão fazendo o trabalho de baixo carbono que deveria ser o objetivo da humanidade, na verdade, que é de cuidar por outras pessoas e também, obviamente, por ecossistemas. Então, acho que a visão do que é bom na vida que tem o Green New Deal é exatamente a visão que a gente precisa para combater contra a desigualdade de saúde, contra a pandemia, que é a infraestrutura de cuidado é muito, muito, muito importante e deveria ser uma grande prioridade. E agora não é, obviamente não é. Por os ricos, sim, mas como um bem social, agora não é. Muito interessante isso, a economia do cuidado e como relacionar com the green jobs. A gente ainda, toda essa discussão no Brasil, ela você sabe melhor do que a gente, mas ela é embrionária. Então, tem algumas categorias que ainda eu acho que o movimento precisa se apropriar aqui, né, de que vocês já têm mais elaborados, categorias mais práticas. Mas é legal todo esse debate que a gente está fazendo, e a gente está fazendo essas perguntas específicas, Daniel, justamente para apresentar para o brasileiro o que vem se discutindo. É interessante pensar na relação trabalho, moradia, saúde, os aspectos de quem está na linha de frente, não só, por exemplo, agora da pandemia, como você estava dizendo, mas da luta de classes, né? Então, quem tem que pode trazer respostas. Eu já fui em São Paulo, eu já vi enfermeiras com cartaz 30 horas por semana. Porque é muito trabalho, né? Ser enfermeira. Uma das categorias mais organizadas, a gente tem a categoria da saúde, principalmente das enfermeiras em São Paulo. Não em São Paulo, no Brasil sempre foi uma categoria aguerrida.
faz greve. Normalmente, quando se tem no setor de saúde, as principais militantes, como você dizia, são as mulheres que normalmente são auxiliares de enfermeira e enfermeiro. Sim, não é o cara que faz cirurgia que Não. é heterossocial, né? Não. Precisa, mas na Europa, nos Estados Unidos, que é outra a economia não é como exatamente o Brasil, mas nesses países mais ricos, a gente já tem estudos mostrando que quando você reduz horas de trabalho, você reduz emissões. Porque especialmente na Europa, porque quando a pessoa tem a segurança social, já tem educação, saúde pagada, já tem uma casa onde já, né, com aquela segurança econômica de serviços, essa pessoa reduz horas de trabalho e somente vai comprar menos coisas na loja, coisa que não precisa, né? E você tem muitas pessoas, especialmente na Europa, que tem a opção e gosta da opção de trabalhar um pouco menos, consumir menos objetos e simplesmente ter mais tempo de lazer, mais tempo de cultura e mais tempo com as pessoas da família, os amantes, aquela coisa legal da vida, né? Então, acho que isso é importante também. É uma luta do trabalhador desde o início. Redução de horas de trabalho sem redução de segurança econômica. E isso mostra, acho, muito claramente que o que já sempre quis a classe trabalhadora não era crescimento do PIB de 10%, era o bem viver. E eu acho que a gente precisa encontrar qual é exatamente a forma de bem viver que não precisa de destruição do meio ambiente, mas onde as pessoas gostam daquela vida. Eu acho que a gente consegue. É mais o capitalista que está, por razões que a gente já conhece, né, privatizando os serviços, impedindo aquela grande luta de trabalhador em suceder. Eu acho que é uma pauta central essa da jornada de trabalho, e é interessantíssimo fazer a ligação, porque no período pandêmico, a carga horária dos trabalhadores, em sua maioria, aumentou quando muitos não passaram a fazer dupla jornada, então, nos trabalhos precarizados, como de entregadores, delivery, etc. Então, é uma pauta a ser resgatada, né, pelo conjunto da classe trabalhadora, novamente, que é uma pauta histórica, o da redução da jornada, e atrelar a essa discussão também do verde, né, a discussão ambiental interligada. Eu acho que a gente podia caminhar para a entrevista não ficar muito longa, a gente podia fazer uma fala final, se o Hugo quiser. Eu só queria... Perdão, Aline. Eu acho que a gente pode caminhar também, mas eu acho que uma última questãozinha que eu acabei trocando aqui na ordem para manter... Isso, eu queria falar que acho que pode ser um legal para finalizar sobre os Estados Unidos. Que eu acho que é uma coisa importante para cá, né? A gente viu toda a tragédia da gestão Trump, a discussão do Bernie, e o Biden ganhou. Como é que você está avaliando esses primeiros gestos? Tudo bem, os Estados Unidos voltam ao Acordo de Paris, mas, concretamente, o que é que isso quer dizer do ponto de vista da disputa interna no governo Biden? O que está acontecendo agora, concretamente, e quais são suas expectativas? Sim. Ok, eu vou falar somente duas coisas pequeninas antes. Primeiro, acho que seria legal, talvez, mencionar a ideia da Sabrina Fernandes de, no contexto brasileiro, ter, por exemplo, conversão do Petrobras para um Solarbras. Isso levaria tempo, mas a gente já está vendo as grandes petroleiras dos países nórdicos virando empresas de energia, e serão empresas de energia renovável com o tempo, e as petroleiras da América Latina poderiam fazer a mesma coisa. Agora, geralmente, na América Latina, o petróleo fica no setor público, em muitos países, e a energia renovável do setor privado. E a gente teria que mudar isso, acho, para uma conquista da esquerda no setor da energia renovável. E acho que isso é bem importante. Eu ia falar outra coisa, mas eu já esqueci. Não. Enfim, mas eu esqueci. Nos Estados Unidos. Bom, a situação é complicada. O Biden ganhou. Ele ganhou com grande promessa de investimento verde. A plataforma dele tinha 4 pilares e um era investimento verde. A ideia do Biden é que relançar a economia após Covid
vai ser feito com investimento verde, que na verdade investimento verde vai mudar a economia durante os próximos 10 anos. E o Biden pegou, graças à pressão do Bernie, da Alexandre Ocasio-Cortez e dos movimentos da esquerda, o Biden pegou metas de descarbonização metas muito agressivas, né? Bem mais agressivo do que qualquer estado nos Estados Unidos, por exemplo, já tem. Por um lado, mas isso não é um programa da esquerda, é o programa do capitalismo verde. Acho que a gente tem que reconhecer. O americano brasileiro é o último a aprender que o capital mundial já mudou para o setor verde. Se você olhar o que está falando em Davos, o que está escrito nos Financial Times, até o país de Boris Johnson, né, Partido Conservador, todo mundo já foi para a capital verde. A China já está indo para lá. A Europa já está indo para lá. No Green Deal europeu, reforma verde da casa popular é um dos princípios pilares do lance econômico deles. Então, todo mundo montadoras, né, Daniel? As montadoras, a maioria das grandes montadoras de automóveis já estão passando para energia renovável. Exatamente. E aqui no Brasil, você falou que aqui no Brasil, desculpa te interromper, Daniel, mas só para... Você falou do capital verde. A coisa é tão atrasada que até na Argentina a produção já está virando para vender carros híbridos, Volkswagen, Fiat, por exemplo, vender carros mistos. A frota da Fiat no Brasil, da Volkswagen, da Ford e da General Motors é inteiramente a gasolina. Não existe opção para comprar carro popular no Brasil, ou não só carro popular, carros das grandes montadoras, Ford, General Motors, Fiat e Volkswagen não trouxeram nenhum carro elétrico para o Brasil. Quando você vê, por exemplo, na Europa, a Volkswagen não vende mais carro a gasolina, só a gasolina, ou híbrido ou só elétrico. Sim, é isso. Tem o etanol no Brasil, ok, tudo bem, mais ou menos. Mas tem opções enormes no Brasil, né? Concreto mais sustentável, isso é um setor que vai crescer. Aço mais sustentável, toda a questão de gerenciar a floresta de forma mais sustentável e tudo o que você está falando. Então, são economias atrasadas, né? Então, o Biden está indo somente com a onda da economia global. E vai ter uma grande luta, acho, em definir como será esse investimento verde. Mas, falando isso, mesmo isso, acho que para a esquerda é sempre mais fácil ir com um setor da economia moderna. E sempre foi assim, né? É o trabalhador industrial ia, de alguma forma, com o empregador industrial e contra os setores mais atrasados, né? Até a gente viu isso, obviamente, com Lula, querendo aliança com o setor mais moderno da agroindústria, com setores mais modernos da fabricação. Então, eu acho que isso vai ser uma questão de equilíbrio para a esquerda, tanto nos Estados Unidos que no mundo em geral, na América Latina. Quais frações do capital seriam aliados nos próximos 2, 3, 4 ou 5 anos? Porque a gente precisa acabar com o capitalismo, mas não vai acontecer amanhã. Então, com quem a gente vai encontrar alianças? Quais são as condições nas quais os trabalhadores teriam uma hegemonia com setores da classe média, né? Até, por exemplo, no Brasil, a classe C, que deveria ser bem da esquerda, como uma questão. Nos Estados Unidos, as frações são um pouco diferentes, mas a questão como você ter movimento de negro, de jovem, de latino, de trabalhador, e com uma parte da classe média com uma visão de economia verde que não é a mesma visão do que a General Motors, por exemplo, né? Mas talvez trabalhando com eles com o tema de ônibus verde ou com caminhão verde para quem mora nas zonas rurais e precisa de alguma coisa, né? Que tem relevância cultural e material. Então, isso, eu acho que os Estados Unidos chegou no mundo que é o mundo agora na década 2020, que é o mundo do capitalismo verde, e a grande luta, a grande tarefa da esquerda e de mudar e eventualmente ir além do capitalismo verde. Mas também a gente precisa reconhecer que o capitalismo está indo nessa direção. E simplesmente um fato. Verde não é moralmente bom ou mal, é simplesmente um fato e a gente precisa não perder. Se a gente perder, qual que a gente vai ter? É eco-apartheid.
e até ecofascismo. A gente vai ter uma economia verde ótima para a elite e todos os danos para os mais pobres, até a gente pode, eu acho, prever uma grande repressão do consumo do trabalhador no mundo inteiro por razões ecológicas, né? No final das contas, o rico vai ficar muito facilmente reprimindo o consumo do trabalhador. Já reprimiu o salário, vai reprimir o consumo. Então, a gente precisa uma política da esquerda, uma política verde pela esquerda, porque senão eco-apartheid, ecofascismo, vai ser muito, muito feio.